Bom dia, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Sempre muito bom estar com vocês nessa manhã. E você que não está nos assistindo na aula gravada, sinta-se também bem-vindo. Vamos lá! Na aula passada, nós concluímos a temática de quê? De pressupostos subjetivos, demos continuidade nos pressupostos objetivos de admissibilidade e também concluímos pressupostos subjetivos. Na aula de hoje, nós vamos estudar um tema para lá de relevante. Um tema para lá de relevante. Qual seja efeitos dos recursos. Nós vamos estudar um tema para lá de relevante, qual seja efeitos dos recursos. E o primeiro efeito que nós vamos estudar é o efeito obstativo. Esse efeito obstativo nós já o conhecemos de diversas maneiras nos nossos estudos. Por quê? O que é o efeito obstativo? É que, com a interposição de um recurso, ele impede a preclusão temporal. Quer dizer o quê? Ele impede o trânsito em julgado de uma decisão, de uma sentença. Não é? Ele impede o trânsito em julgado de uma decisão. Então, o primeiro efeito que nós estamos a estudar é o efeito obstativo, que é o quê? Que ele impede o trânsito em julgado. Segundo efeito, professor, efeito devolutivo. Efeito devolutivo, que significa o quê? Através do recurso, se transfere ao órgão ad quem o reexame da decisão impugnada. Se transfere o reexame da decisão impugnada, que se subtrai, que se extrai, que se materializa no princípio tantum devolutum quantum appellatum. O que quer dizer este princípio? Não é? Um pouquinho até comprido do tantum devolutum quanto appellatum. Quer dizer o quê? O conhecimento do tribunal ad quem, ele fica condicionado àquilo que é objeto por parte do recorrente. Então vamos lá. Regra geral. O conteúdo do recurso limita a cognição ao reexame da matéria. Nós temos no processo penal uma pequena exceção. Nós temos no processo penal uma pequena observação no tocante ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que é no tocante a matérias favoráveis à defesa. No tocante a matérias favoráveis à defesa. Por que que nós temos isso? Porque no processo penal, nós sabemos que, mesmo se algo não for suscitado nem pela acusação, mas pela defesa, e o juízo ad quem visualizar de ofício, ele poderá conhecê-la, tá? Ele poderá conhecê-la, que é o que nós chamamos de efeito devolutivo amplo, tá? Efeito devolutivo amplo. Então, só recapitulando. O que é o efeito devolutivo? É o efeito de transferir o conteúdo impugnado da decisão para que o tribunal ad quem, o órgão ad quem, possa analisá-lo. Essa cognição, essa análise pelo órgão ad quem, está limitada. Limitada ao quê? A matéria impugnada, manejada no recurso. Qual é a exceção, ou melhor, e essa limitação se configura, se materializa através de um princípio, qual seja o princípio do tanto devolutum quanto appellatum. E este aí, ele tem uma mitigação, que é no tocante às matérias benéficas de defesa, matérias benéficas ao acusado. Pois, nós sabemos que, em um recurso da acusação,
Se o Ministério Público, se o querelante, ele não arguir determinadas nulidades, mesmo que absolutas, não pode o tribunal ad quem conhecer de ofício se essas nulidades forem em prejuízo do acusado. Por outro lado, nós temos o efeito devolutivo amplo no tocante a matérias favoráveis ao acusado. Por quê? Porque lá o tribunal ad quem, mesmo que não seja ventilado sequer pela defesa, o tribunal poderá conhecer de ofício determinada nulidade, determinado tema que seja favorável à defesa. Então, por isso que nós falamos que existe o efeito devolutivo amplo no tocante às matérias defensivas. No tocante às matérias defensivas. E olha só, cuidado. O efeito devolutivo é delimitado na petição de interposição do recurso. Pergunta-se, qual a consequência da falta de delimitação do objeto da impugnação na interposição? Deixa eu só molhar a garganta. Olha só, pessoal. No processo penal, nós temos as peças recursais, elas são dúplices, né? Elas são de forma dupla. Nós temos a peça de interposição e nós temos as peças das razões. E essa natureza dúplice, né, a gente já está cansado de saber, é por conta do direito autônomo do acusado de poder recorrer. Então, beleza. Na peça de interposição é que já deve haver o quê? A delimitação da matéria impugnada. Da matéria. Delimitação da matéria do recurso, tá? Na interposição deve ser analisada já a matéria impugnada. Só que eu fiz a pergunta: qual a consequência da falta de delimitação do objeto da impugnação na interposição? Então, na petição de interposição, não há delimitação do que se vai arguir. Nós temos aqui o seguinte: em relação, olha só, em relação a recursos, em relação a recurso onde a fundamentação é vinculada, por exemplo, recurso da apelação no tribunal do júri. No tribunal do júri, as minhas razões, a minha impugnação, ela é limitada com a da interposição, tá? Então, se eu vou recorrer contra decisão contrária dos jurados, decisão dos jurados contrária às provas dos autos, né? Essa delimitação em recurso de fundamentação vinculada, essa delimitação, na realidade, será feita nas razões. Quando nós estivermos diante de recurso de fundamentação vinculada, como, por exemplo, o recurso de apelação no tribunal do júri, nós vamos estudar mais precisamente quando a gente estiver estudando recursos em espécie. Aí vocês vão conseguir compreender bem essa questão de recurso, de fundamentação vinculada e tudo mais. Mas, enfim, no caso de recurso de fundamentação vinculada, a delimitação pode acontecer aonde? Nas razões. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro ponto. Recurso de fundamentação vinculada essa delimitação a delimitação poderá ocorrer nas razões, ou seja, na peça das razões. Ok, só que o problema toca nos recursos de fundamentação livre.
no tocante aos recursos de fundamentação livre. Mas por que isso? Olha só, nós temos duas correntes discutindo o tema, né? Nós temos duas correntes discutindo o tema. Uma primeira corrente que ela diz o quê? Que se o recorrente não delimitou na interposição, a devolução será ampla. Quer dizer, o tribunal poderia apreciar qualquer questão da casa. Olha aí que interessante. Na primeira, afirmo que se o recorrente não delimitou na interposição, se o recorrente não delimitou na interposição, quer dizer o quê? O tribunal poderá conhecer qualquer questão da causa. Ou seja, o tribunal ficaria livre. Pronto. Primeira corrente sustenta isso. A segunda corrente, por outro lado, afirma o seguinte: o Código de Processo Penal confere ao recorrente a opção de apresentar as razões em momento distinto. E, portanto, perfeitamente possível que a delimitação seja feita posteriormente. Então, entende o quê? A segunda corrente. É possível que a delimitação seja feita nas razões. Por que é que nós estamos estudando isso? Aí o fundamento. O CPP possibilita apresentar razões em momento distinto. Em momento distinto. Olha aí, Matheus, tá estilo cursinho ou não tá o negócio aí? Então, ó, nós temos o quê? Duas correntes. Vamos lá, recapitulando como nós fizemos no primeiro momento. Regra qual é? Com a interposição, eu delimito o conhecimento que o tribunal terá sobre a decisão impugnada, as matérias que o tribunal irá analisar, que é exatamente também consequência do princípio do... Vai, me deu, agora deu um brancozinho no latim. Do princípio do quantum, tantum devolutum quantum appellatum, não é? Daí, este princípio, ele possui uma mitigação, que é no tocante às matérias defensivas, que inclusive o tribunal pode conhecer de ofício, sequer suscitadas pela defesa, sequer suscitadas pela acusação. Ok, tranquilo. Daí, qual é o momento em que se ocorre a delimitação da matéria que vai ser levada ao tribunal? Essa delimitação ocorre na interposição, via de regra, na peça de interposição, que é essa aqui, a primeira, só dizendo, ó, vou recorrer. De um modo bem simples, é como se o acusado ou o advogado dissesse, ó, o acusado vai recorrer, tá? Eu vou recorrer, como se dissesse isso, tá? Então, a peça de interposição é isso, é exatamente manifestando o desejo, a vontade de recorrer. Este é o momento ideal para o quê? Para delimitar. As razões, elas trazem o quê? Os fundamentos, né? A argumentação jurídica, os fundamentos de uma preliminar, de uma matéria de mérito, enfim. Só que aí o que acontece? Pergunta-se,
qual é a consequência da falta de delimitação do objeto de impugnação na interposição. Digamos que na peça de interposição, o acusado nada fala, nada diz sobre qual é a matéria que vai ser impugnada, quais são os fundamentos legais que vai restringir a sua fundamentação. Só diz que vai recorrer. Daí, nós temos duas correntes nisso. A primeira corrente, ela diz o quê? Se o recorrente não delimitou na interposição, o tribunal poderá analisar qualquer matéria da causa, qualquer questão da causa, e teria o quê? Liberdade de análise. Por outro lado, a segunda corrente diz o quê? Que é possível, sim, delimitar em momento posterior. Por quê? Porque o Código de Processo Penal possibilita duas manifestações em momentos distintos. Então, plenamente possível, perfeitamente possível, essa delimitação ser feita nas razões. No material de vocês, eu coloquei, inclusive, uma menção de Renato Brasileiro. Tá? De Renato Brasileiro, trazendo exatamente essa questão da fundamentação sendo possibilitada nas razões. Vou mandar para vocês no material de apoio e vocês dão uma lida. Pois bem, efeito suspensivo, não é? Efeito suspensivo, terceiro efeito. Primeiro, nós estudamos efeito obstativo, segundo, efeito devolutivo, e agora nós vamos para o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, pessoal, consiste o quê? No impedimento da eficácia da decisão. Da eficácia da decisão, recorrida em virtude da interposição de um recurso. Quer dizer o quê? O acusado foi condenado, foi confirmada a sua condenação em segundo grau, ou melhor, foi condenado em primeiro grau, tá lá. Fulano, você é culpado, pena de 6 anos de reclusão, ou 20 anos de reclusão, enfim, seja a pena que for. O acusado já terá que se submeter, neste momento, aos efeitos dessa decisão? A resposta é não. Porque caso ele não recorra, transite julgado, ele irá. Mas, se ele recorre, um efeito principal do recurso é exatamente o quê? O de suspender a eficácia da decisão. E em suspender a eficácia, né, não sei se vocês se recordam em direito civil dos planos, né, existência, validade, eficácia. Nós temos até como maior expoente desse temática é Marcos Bernardes Melo, na nossa doutrina brasileira. A decisão ela já é válida, né, até que se prove o contrário, até que se decida o contrário, ela é válida, só que ela não pode ainda produzir os seus efeitos da maneira devida, por conta da interposição de um recurso que traz efeito suspensivo. E a pergunta que se faz é, a apelação criminal, que vai ser um recurso que nós vamos estudar com detalhe, a apelação criminal é dotada de efeito suspensivo, né? A apelação criminal, ela é dotada de efeito suspensivo? Trago 3 decisões que a gente, a depender do tipo de decisão, ela terá ou não. Primeiro, apelação contra sentença absolutória própria, não é? Sentença absolutória própria. Neste caso, a apelação não possui efeito suspensivo. No caso de absolutória própria, não possui efeito suspensivo. Quer dizer o quê? Que a decisão de primeira instância, que o acusado está preso e ela decide pela absolvição, vai ocorrer a soltura do acusado, se por outro motivo não estiver preso. Por quê? Porque a apelação, neste caso, não terá efeito de suspender os efeitos, a eficácia da decisão. Já por outro lado, se nós estivermos diante de uma decisão, né, de uma sentença absolutória imprópria, tá, ou de sentença condenatória, nós vamos ver o quê? Que há efeito suspensivo. No primeiro caso, tá, no primeiro caso a gente só afirma tranquilamente, sim, absolutória imprópria. E se eu pergunto para vocês o que é uma decisão, que é uma sentença
absolutória imprópria. Eu sei que nenhum de vocês erram, né? E a gente só antecipando é exatamente aquela do caso do inimputável, que está sujeita a medidas de segurança. Então, no caso de sentenças absolutórias impróprias, onde traz-se uma absolvição, mas ao mesmo tempo a aplicação de sanção, que a medida de segurança é uma aplicação de sanção, mesmo que seja entendida como de efeitos curativos, tratamento, mas é uma imposição de sanção. Então, a apelação, ela possui efeito, sim, suspensivo. Agora, no tocante à decisão, à sentença condenatória, há sim também o efeito suspensivo. Só que o efeito suspensivo é o suspensivo indireta, ou seja, a condenação só terá efeito após o julgamento do recurso. Então a gente pode afirmar tranquilamente que sim, também há efeito suspensivo, né? Há efeito suspensivo. Então, no caso, em suma, a apelação criminal, efeito suspensivo, somente no caso de absolvição imprópria e no caso de condenatória. Olha o artigo 596 do Código de Processo Penal. A apelação de sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. A execução de medida de segurança aplicada de modo... Deixa eu ver aqui, só um detalhezinho. Artigo 597. Tem alguma coisa que não está batendo aqui no tico-teco. Peraí. Artigo 393. Deixa eu abrir esse planalto aqui, que eu gosto das coisas ao vivo mesmo. Deixa eu abrir o planalto aqui. Rapidex. Oh, meu Deus do céu, você sabe a sensação de que quando você vai pesquisar um artigo para esclarecer algo e vem a notícia, quando você vai lá no artigo ele está revogado? Pronto, então é o seguinte, entendi. Aqui foi só falta de aprofundamento mesmo no meu roteiro. Olha só, aqui nós temos o quê? Beleza. Se for uma sentença absolutória, não é? Absolutória, a apelação, ela faz o quê? Ela não possui efeito suspensivo, né? Só que o que acontece é o seguinte, se há uma execução de medida de segurança que foi aplicada provisoriamente antes, mesmo que você ingressando com a apelação, por eventualmente de uma medida de segurança provisória, ela não tem o condão de fazer com que vamos dizer assim, aquela medida de segurança ela seja suspensa. O que não pode acontecer em virtude de uma apelação é, digamos, que aquele sujeito ele não estava submetido a uma medida de segurança e por conta da decisão absolutória imprópria, ele já pudesse já ser aplicada a ele a medida de segurança, mesmo com uma decisão como essa sendo aplicada à apelação, tá bem? No tocante a esse tema, agora que eu estou vendo aqui, ó, Mona Lisa só achando graça, né, Mona Lisa? Vai rindo da vida dos outros, vai rindo do problema dos outros, do sofrimento dos outros. É isso mesmo. Sabe o que foi? Eu fui ver, o artigo era esse aqui, ó, 597, Mona Lisa. Tem esse artigo 597 que diz, ó, a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. Salvo o disposto do 393, aí eu fui verificar esse bendito 393, né? A aplicação de provisório de interdições de direitos e de medidas de segurança. E o caso de suspensão condicional da pena. Aí eu fui lá, só por curiosidade, que eu não lembrava que diabos existe aqui nesse 393.
Aí quando eu vou lá no site do Planalto, que eu boto 393 no coisa, tá aqui, ó, revogado. Né? Isso não é vida. Aí tá lá, revogado, né? Eu digo, esclareceu, batativa de nada. Então, a interpretação é o seguinte, eu vou fazer só uma observação aqui, vou voltar até os slides de você, que eu vou dar uma analisada nisso aqui. Por quê? Porque aqui eu estou afirmando que ela possui efeito suspensivo. Tá? Eu vou colocar aqui, não sei o que foi que eu coloquei nesse material que eu coloquei sim, o dispositivo está contando o contrário. Então, grave esse com certeza. Isso aqui eu vou colocar um adendo na matéria de vocês, que eu vou só dar uma analisada melhor nisso aqui, no tocante à sentença absolutória imprópria, até mesmo para retificar o material de apoio de vocês, caso necessário. Tá bem? No tocante a isso aqui, deixa um asteriscozinho que vai ficar de pendência. Para efeito de aula, para não levar dúvidas, leve que é o seguinte: sentença absolutória própria, não há efeito suspensivo. Sentença condenatória, há efeito suspensivo, sim. No tocante à absolutória imprópria, eu acho que se for, pelo que eu estou pensando aqui, minha memória não falhar, no tocante à aplicação de medidas de segurança, que não há efeito suspensivo. No tocante a outros efeitos, haveria. Mas, de todo modo, eu vou analisar isso e vou fazer uma notazinha lá no material de apoio de vocês, e vocês analisem, tá bem? Analisem o material de apoio de vocês, que já será com a análise feita. Vamos seguindo. Efeito regressivo. Efeito regressivo. O que é esse efeito regressivo? É o efeito que permite ao órgão julgador retratar-se da decisão antes desta ser remetida ao juizado de quem? Nós temos isso daí muito bem demonstrado no RESE, né? No recurso em sentido estrito. Quando a gente interpõe o recurso em sentido estrito, há para o juiz ACOR a possibilidade de fazer um juízo de retratação, né? O juízo de retratação dele mesmo modificar o seu posicionamento. Muito raro, confesso a vocês, isso acontecer, mas já aconteceu, né? Eu nunca vi, tá aí vendo juízo de retratação e um recurso em sentido estrito acontecer comigo, mas tem jurisprudência, tem decisões nesse sentido, tá bem? Então, o efeito regressivo, também conhecido como efeito iterativo, efeito diferido, é exatamente isso. É a possibilidade do juízo ACOR poder retratar-se, modificar seu posicionamento antes de remeter o eventual recurso ao juízo ad quem. Alguns exemplos de recursos que possuem esse efeito regressivo iterativo. Vamos lá. Como tinha dito para vocês, o recurso em sentido estrito, ele possui esse efeito. E olha só a redação. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Outro também, cartas testemunháveis. O que é que diz o 643? Extrair do autuado ou instrumento, observar se há o disposto no 588 a 592, no caso de recurso em sentido estrito, ou processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Carta testemunhável também é a possibilidade de retratação, e também o agravo de execução previsto do 197 das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, essas 3 decisões, esses 3 recursos, rese, carta testemunhável e agravo em execução, são previsões que cabem juízo de retratação. Olha só o artigo 589, parágrafo único, que eu acho que ele está em local errado, esse artigo, esse slide era para estar depois desse daqui. Peço perdão e desculpa aqui, produção falhou. Vamos lá. Parágrafo único do 589. Se o juiz reformar despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber em recurso, não sendo mais lícito o juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em translado. Olha só,
traslado. Olha só o que é que significa esse parágrafo único do 589. Nós vimos que, por conta deste efeito, o juiz, esse efeito regressivo, o juiz ele pode retratar-se. Ok, beleza. Recorri, interpus o meu recurso em sentido estrito, o juiz retratou-se. Oh, que bom, coisa boa. Só que a parte contrária, digamos, a acusação, não se conforma com isso e simplesmente com uma mera petição, não precisa ser todo aquele arcabouço formal do recurso, com uma mera petição, né, recorre desta decisão de retratação. Então, deste modo, o juiz ele não poderá realizar uma nova retratação. Obrigatoriamente, ele tem que fazer o quê? Remeter o processos autos para o juízo ad quem. Se há resignação por simples petição, o juiz deverá já remeter o processo nos modos onde ele se encontra, independente de novos arrazoamentos, ao tribunal ad quem. Beleza, professor, esse negócio de efeitos aí está causando um efeito aqui na minha cabeça. Mas vamos lá. Efeito extensivo. Esse aqui é muito tranquilo também de entender. Olha só. Se um acusado, em caso de crimes de concurso de pessoas, digamos, eu e Matheus aqui, sai para matar Joaquim. Nós dois, com unidade de desígnios e agindo e realizando os atos executórios. Nós dois vai lá e dá os balaços em Joaquim. Beleza. Ok. Neste caso, nós somos o quê? Coautores, né? Estamos agindo em concurso de pessoas. Digamos que eu recorro, Matheus não recorre. Nós somos condenados na tora mesmo. Muito pesada a sentença. Eu recorro, Matheus não recorreu. Matheus disse, eu estou desiludido da justiça, o que eu fiz foi uma limpeza social, eu não vou mais recorrer não, quando eu sair eu mato todo mundo de novo, por revolta social, né? Eu digo, não, eu vou recorrer, tá doido, né? Quero sair daqui. Aí vou e recorro, o Matheus não recorre. Puta da vida, né? Tô lá recorrendo. E no recurso é reconhecido, para mim, um fundamento que não é de caráter exclusivo pessoal. Olha aí, Matheus, o recurso foi conhecido, foi julgado procedente e não é uma matéria de cunho pessoal, não é uma matéria que só afeta a mim. É uma matéria que afeta o fato. Daí, sendo reconhecido isso, o Matheus, através do seu advogado, ou através dele mesmo, se tiver tirado a ordem, ou então ainda não tiver perdido a ordem dele, né? Ele vai lá com o advogado dele e vai lá pedir o quê? A extensão do benefício, a extensão da decisão do recurso que o primeiro corréu obteve. Obtendo essa extensão, Matheus poderá se beneficiar da decisão do meu recurso, que você não foi para o mão de vaca que não queria pagar mais advogado, e aí vai poder se beneficiar. Olha só que interessante. Então, isso daí é o efeito extensivo dos recursos. Mas para que isso seja possível, obrigatoriamente nós temos que ter o quê? Concurso de pessoas. Né? Concurso de pessoas. E detalhe, a decisão ela não pode estar fundamentada em motivos de caráter pessoal, né? Não pode estar em caráter pessoal. Eu ia colocar aqui que não poderia ser motivos de caráter pessoal. Olha o artigo 580. No caso de concurso de agentes, olha aí que interessante, né? O próprio 580 já diz, concurso de agente. É um pressuposto lógico, né? Para a gente poder aplicar o instituto. A decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os demais. Então, os demais poderão se beneficiar deste recurso manejado por um dos corréus. Efeito substitutivo. Efeito substitutivo. Uma vez conhecido o recurso, o julgamento proferido pelo tribunal tem o condão de substituir a decisão recorrida naquilo que tiver sido objeto de impugnação. Muito simples de compreender isso, né? Se o tribunal reconhece que, pronto, por exemplo, o juiz decidiu pela condenação. Lá no tribunal, o tribunal entende, não, é caso de absolvição. Ele substitui a decisão do juízo de primeiro grau. Sempre no tocante do que for diverso, né?
Esse é o condão, esse é o efeito substitutivo, é o efeito que possibilita o tribunal substituir a decisão recorrida. Substituir a decisão recorrida. O artigo 1008 do CPC 2015 diz o quê? Ó? O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso, né? Não quer dizer que a decisão na sua inteireza necessariamente será substituída, mas tão somente no ponto onde tiver sido impugnada. Qual é o outro efeito, professor? Efeito translativo. Efeito translativo, que é o quê? A devolução ao juízo ad quem de toda matéria não atingida pela preclusão. Então, quer dizer o quê? O tribunal ad quem, ele vai ter contato por toda a matéria que não foi atingida pela preclusão. Então, o tribunal vai conhecer tudo aquilo que tem do mundo dos fatos e do mundo do direito, tá? Do mundo dos fatos e do mundo de direito. Com exceção, obviamente, do tribunal, aquela questão do matéria de fato, dos tribunais, dos recursos especiais ou extraordinários, né? Por conta que lá só é matéria de direito. Mas toda a matéria de direito que não tiver sido atingida pela preclusão, vai ser também remetida ao juízo ad quem. Esses são os efeitos dos recursos. E para a gente finalizar a aula de hoje, é necessário a gente adentrar numa temática chamada direito intertemporal e recursos. Gente, isso aqui parece dar medo, isso parece deixar a pessoa um pouquinho preocupado quando vê o tema direito intertemporal e recursos. Só em falar de intertemporalidade em processo, a pessoa já fica, meu Deus do céu, agora eu fico doido. Agora, se eu não endoidei até o quinto, no sexto eu endoido, não é? Quando pensa logo em direito intertemporal misturando com processo. Mas, de antemão, eu já digo a vocês, é muito tranquilo vocês entenderem isso. Muito, mas muito tranquilo mesmo. Por quê? Porque o que é que eu quero que vocês compreendam? Vocês vão compreender uma questãozinha lá de direito adquirido. Olha bem, direito adquirido. Você, olha bem, tem direito adquirido a recorrer a partir do momento que a decisão é publicada. Olha aí. A decisão, a sentença, seja o que for a natureza, foi publicada, nasce para uma das partes, para as partes, o quê? O direito subjetivo de recorrer. Então, se numa prova de vocês aparecer o seguinte, determinada lei extinguiu o recurso em sentido estrito. Imagina só, hoje, digamos que Vitória está respondendo um processo. Processo também, crime doloso contra a vida. E neste processo, surge uma lei extinguindo a figura do recurso em sentido estrito, em situações de impronúncia e pronúncia. Ou em situações de pronúncia. Olha bem o raciocínio. Determinada lei veio e extinguiu a decisão, ou extinguiu a possibilidade de recurso em sentido estrito no caso de pronúncia. Ok. Aí o que você vai observar? Qual era a fase que o processo de Vitória estava? A fase que o processo de Vitória estava era lá na fase de instrução ainda, Matheus. Vitória estava na instrução processual quando a lei revogou lá o résio. Pergunta que se faz. Sendo ela pronunciada nesse cenário, ela poderá se utilizar do résio? Por que pode, Matheus? Pelo princípio da temporalidade. Que você não está prestando atenção em nada. Olha esse cabo. Eu pergunto a ele pode. Tá nem prestando atenção esse indivíduo. Mas também, ó, a Bíblia zona ali, ó, na mesa dele ali, ó, a missão tem aqui. Resolvendo o processo aqui. Qual é o tema que você tá fazendo aí? Responsabilidade civil. Aí, ó. Tinha que ser, né, gente? Tinha que ser. O cara tá assim, ó, sem saber o que é que tá fazendo no mundo. Tem que ter civil no meio, né? Mas vamos lá.
Observa só. Não, gente. Ela não vai poder se utilizar de recurso sem sentido estrito. Por quê? Lembra do comecinho quando eu disse? O direito subjetivo nasce quando? Quando é publicada a decisão. A lei revogou, alterou, extinguiu a possibilidade. Ah, bicha, não, mas tem gente que tem pena. Não precisa ter pena dele, não. Isso é ruim. Aqui a Isabela colocou. O pobre. Tenho pena dele, não. Aqui o cara sofre. Mas é só apanhando que você aprende. Diga aí. É só apanhando que você aprende a bater. Tô treinando. Treino duro, luta fácil, né? Então vamos lá. Ó. A decisão que revogou, que extirpou do mundo jurídico a possibilidade de, em caso de decisão de pronúncia, se utilizar do recurso em sentido estrito, ocorreu em que fase do processo? Quando ela ainda estava na fase de instrução. Então, quer dizer o quê? Qual é a regra que há no processo penal? A aplicação imediata. Daí, quando ela foi publicada a decisão de pronúncia, já não existia mais essa possibilidade de utilizar o recurso em sentido estrito. Então, Vitória não tinha o direito adquirido a recorrer pelo recurso em sentido estrito. Olha só que interessante. Por outro lado, digamos que esta lei, a decisão foi publicada ontem. Prazo de apelação, prazo do recurso em sentido estrito, 2 dias. Ou 5 dias. 2 dias é as razões. 5 dias para interpor recurso em sentido estrito. Olha só o cenário. Olha só o cenário. Foi publicada ontem a decisão. Hoje é promulgada uma lei revogando a possibilidade de, em caso de pronúncia, da Vitória poder recorrer. Aí o que acontece? A pergunta é bem simples. Não é pergunta nem sobre o direito dela. Existe hoje, de acordo com essa simulação que nós estamos fazendo, existe hoje recurso em sentido estrito no caso de pronúncia? Pela simulação que nós estamos fazendo. Não, professor, não existe, porque foi revogado. Ok. Mas, para a Vitória, que teve uma decisão publicada ontem de pronúncia, para ela, existiria o recurso em sentido estrito ainda? A resposta é sim. Sim. E por quê? Porque ela tinha o direito adquirido a recorrer. Então, pessoal, o único raciocínio que vocês terão que levar no tocante a direito intertemporal e direito de recursos para resolver 99% das questões é este. Questão do direito adquirido. Por que, professor, você está falando 99% das questões? Meu amigo, no direito penal e processo penal, tem doutrina de tudo que você possa imaginar. Então, vai que o danado examinador do capeta, que não tem amor à vida e nem ao próximo, vai lá e coloca uma questão da exceção, da exceção, né? Então, temos que estar, pelo menos, sabendo a regra geral, e por sinal a gente pode encontrar uma exceção aqui e acolá. Então, vamos lá, ó. Só para a gente finalizar. A recorribilidade é regida pela lei em vigor na data em que a decisão recorrível foi publicada. Beleza. Esse entendimento não se aplica ao recurso de ofício, só por um simples motivo, pessoal, ó. Não se trata de recurso. Você sabe, vocês viram nas aulas passadas, a crítica que a doutrina faz do recurso de ofício, né? Que é aquele reexame necessário. Falta um pressuposto lógico do recurso, qual seja voluntariedade. Se não existe a voluntariedade das partes, como é que a gente pode chamar aquilo de recurso, né? É os negócios criados pelo CPP, que chama de recurso, mas que não tem natureza de recurso. Então, para todo recurso, nós vamos aplicar o direito intertemporal naquele raciocínio do direito adquirido. Esse entendimento não se aplica à questão do recurso de ofício. Se ele for revogado na metade do seu prazo de recurso, ele não existe mais e acabou. Mas os recursos, em geral, como recurso em sentido estrito, apelação, enfim, qualquer outro, aplicável também este raciocínio, tá bem? Então, minha turma, meus queridos, meus pupilos, vamos lá aqui, Mona Lisa. Se ela tiver adquirido o direito, poderá o reze
mas se ela nem tiver adquirido o direito, não poderá ser recorrido. Esse é o raciocínio, né? Vocês vão sempre analisar o quê? No direito adquirido. No direito adquirido é o quê? A recorrer. O direito adquirido a recorrer. E você vai saber quando isso? Na data da publicação. Não é isso? Na data da publicação. Vocês olham, foi publicada a decisão. Existe o recurso em vigor? Beleza. Você tem o direito adquirido a recorrer. Só não deixe perder o prazo. Que aí nós vamos voltar na matéria, vamos lá para os pressupostos de admissibilidade, objetivos da tempestividade, aí não tem como salvar o bendito recurso, né? Então, pessoal, com isso nós concluímos nossa aula, tá? Eu vou analisar direitinho para fazer uma matéria de apoio de vocês bem atualizada naquele pontozinho lá do efeito suspensivo da apelação, para não deixar dúvidas para vocês. No mais, desejo a todos uma excelente tarde e fiquem com Deus. Um beijão, valeu, tchau, tchau.